Na palavra do Senhor diz que tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Quando nós falamos do lugar certo, na hora certa, nós estamos falando do momento onde nós temos uma graça maior. Desde ontem, um grande portal foi aberto. E literalmente existe uma unção para a reconstrução, uma unção para uma verdadeira mudança, uma unção para a transformação completa das nossas vidas. Então repita comigo: eu tenho graça para viver a maior mudança da minha história de vida. De novo, eu tenho graça para vencer todas as batalhas que eu não tinha vencido até esse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos da graça, graça seria a totalidade de Deus em nós, o poder dele sobre as nossas vidas. Mas de uma forma mais específica, quando nós falamos de ter graça para algo ou para algum momento, nós estamos falando de um poder específico, de uma força, seja física, seja emocional, seja mental. Nós estamos falando de receber uma habilidade fora do comum para realizarmos trabalhos que até então nós não tínhamos conseguido realizar, e nós estamos falando, repita comigo, de visão. Visão por quê? Para enxergar aquilo que antes você não tinha conseguido enxergar. Neemias, ele acreditou literalmente no inacreditável, e por isso ele viveu o impossível. Existem pessoas que hoje, por conta de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, muitas vezes, por conta de meses, têm desistido de algumas coisas em suas vidas. Tem desistido de lutar pela tua empresa, pelo teu trabalho, pela sua saúde, tem desistido de lutar pelo teu casamento, pela tua família. Isso nós estamos falando de meses, poucos anos talvez. E no caso de Neemias, ele acreditou em algo que estava em ruínas há 120 anos. Se nós fizermos uma comparação de tempo, Abraão creu em algo, mesmo perto dos 100 anos de idade, ele creu que seria possível. Neemias, depois de 120 anos, ele continuou crendo. Qual que foi o grande diferencial na vida desses dois homens? Repita comigo: eles creram, eles tiveram fé além do tempo. E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Por que isso? Porque quando algo insiste em se repetir, quando algo continua do mesmo jeito por muito tempo, nós temos uma grande tendência a nos acostumarmos, e mesmo que nós não venhamos nos acostumar, nós temos uma grande tendência a acreditar que se não mudou até agora, não muda mais. E essa é a receita para o fracasso, porque a fé, ela transcende o tempo. A fé não está limitada a dias, semanas, meses ou anos. Basta eu crer e mudanças vão acontecer. Mas caramba, como? Eu até tentei, eu lutei, eu me esforcei, eu fiz de tudo, mas nada mudou. Aí que entra a graça. Você recebe um poder diferenciado, você recebe uma força diferenciada, uma habilidade diferenciada, uma visão diferenciada, e tem mais uma coisa, repita comigo: resistência. Uma resistência fora do comum. Porque quando nós falamos de resistências, toda boa decisão de mudança vai trazer uma determinada oposição. Quando nós falamos de resistência, é literalmente a sua capacidade de resistir, de aguentar, de manter aquela decisão até o final, mesmo que os levantes sejam grandes, mesmo que o teu corpo esteja cansado, mesmo que emocionalmente você esteja mais vulnerável, só que você tem a capacidade de resistir. Eu tomei a minha decisão e eu não volto atrás, eu vou segurar a peteca, eu vou aguentar, porque a minha libertação, a mudança, a restauração
restauração da minha vida é somente uma questão de tempo. Então acredite nisso, você tem um poder fora do comum para resolver o que você não tinha resolvido. Você tem a força física, emocional, mental para continuar. Você tem a capacidade, uma habilidade fora do comum, porque olha, não se preocupe em como ou com o que vai acontecer. O complicado, repita comigo, o complicado eu deixo com Deus. O simples eu que faço. Qual é a parte simples? Por incrível que pareça, orar, jejuar, estar na casa do Senhor, me envolver com as coisas certas, alimentar a minha fé. A parte simples é, eu sei que eu preciso me levantar, mas hoje eu não estou com vontade, só que mesmo assim eu vou me levantar. Eu sei que hoje eu acordei meio desanimado, hoje eu prefiro ficar aqui, mas eu sei que eu preciso fazer algo, então eu vou fazer. Aí a parte complicada, como, onde, quem vai ser usado, o impossível, literalmente, é com Deus. Neemias 1, a partir do versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, ele poderia ter ignorado a informação, como muitos que preferem ignorar os problemas ao invés de combatê-los. É assim, é ruim não saber a respeito de alguns determinados assuntos, não ter algumas informações, é muito ruim. Só que pior do que você não saber, é você saber que existe algo errado, e mesmo assim, você fingir que você não sabe, você ignorar o problema. Porque todo problema que não é tratado, repita comigo, todo problema que não é tratado, piora. Aí vai chegar um momento que você não vai conseguir ignorar. Como uma dor no corpo, em qualquer parte que seja. Você está vendo que existe algo que está incomodando, mas você ignora. Você continua vivendo o seu dia como se essa dor não existisse. Está vendo que o negócio está inflamando, está incomodando, até que chega um momento que você perde a capacidade de se movimentar, seja na perna, nos braços, seja onde for. Aí obrigatoriamente você é obrigado a parar para resolver. E olha como que são as coisas. Eu estou usando esse exemplo porque eu caí. Eu tropecei nisso. Um tempo atrás apareceu uma dor aqui perto da região lombar, aqui um pouco mais para o lado direito. E eu continuei vivendo a minha vida do mesmo jeito. Tinha uma dor, tinha um incômodo. E eu sabia que existia algo que não estava certo, porque eu nunca tinha tido uma dor como aquela. E aí eu fui procurar o profissional responsável. E ele disse, o certo é você fazer isso, isso, isso e aquilo. Nisso, eu até fiz parte. Eu não resolvi o problema por inteiro. E o que aconteceu? Como eu não parei para resolver, literalmente o problema me parou. Porque chegou uma hora que fisgou de uma tal maneira que eu não conseguia me movimentar sozinho. Para vocês terem noção, para colocar o tênis, era assim, era o fim do mundo, era como se tivesse enfiando uma faca aqui na minha lombar. Eu não suportava de dor. Para me virar, até para levantar os braços, começou a doer. Então, literalmente, se você não para resolver algo, esse algo em algum momento vai parar a tua vida, vai parar o teu trabalho, vai parar o teu casamento, vai parar o teu financeiro, vai parar a tua saúde, literalmente vai parar a tua vida. Então, se eu sei de algo, eu não posso ignorar. E pior do que ignorar é você achar que o tempo vai curar alguma coisa. Não, vamos deixar que o tempo resolve. O tempo só deixa a gente mais velho e deixa o vinho mais gostoso. Para mais nada ele serve. Olha o que diz aqui no versículo 4. Quando ouvi essas coisas,
sentei-me e chorei. Repita comigo: sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sentei-me e chorei. Aqui já começou a primeira batalha de Neemias. E qual foi? A batalha interna, a batalha das emoções. E é aqui que a grande maioria acaba desistindo, é exatamente aqui que a grande maioria acaba jogando tudo para o alto, é aqui que muitas pessoas acabam literalmente se rendendo, porque somente uma pessoa espiritualmente forte consegue vencer os sentimentos. Somente uma pessoa espiritualmente forte. Esquece, porque aqui é nos dois sentidos. Sentimentos de ira, de revolta, é aquele sentimento de rebelião, aquela raiva, aquele descontrole emocional, mas também a parte da fraqueza emocional. Aquele sentimento de desespero, de angústia, que te faz querer desistir de tudo, se entregar ao problema, se entregar a tudo, entregar o casamento, entregar a vida. Então, somente uma pessoa muito bem preparada, espiritualmente falando, vence as emoções. Poxa, mas eu não tenho conseguido vencer as minhas emoções. Então, espiritualmente falando, está faltando você lapidar. Está faltando você colocar um pouco mais de força, porque emoções, todos nós estamos sujeitos, e as emoções que você não controla, vive controlando a sua vida, vive controlando os seus resultados. Eu ainda, há cerca de, acho que um mês e meio atrás, uns 45 dias atrás, apareceu um rapaz ali na porta da igreja, e esse rapaz, eu não lembro exatamente de qual cidade que ele era, mas era uma cidade que estava a cerca de uns 200, 300 quilômetros daqui. E ele apareceu pedindo ajuda. Eu preciso de ajuda para o passe do ônibus, eu preciso de alimento, eu preciso de roupa, eu não tenho nada. E eu perguntei, mas por quê? O que está acontecendo com o senhor? Ele falou, eu estava morando na casa de um parente, porque eu estou passando por um momento muito difícil, e eu entrei numa discussão muito séria, e eu acabei me precipitando. Aí ele usou o termo, as emoções me controlaram, e o que aconteceu? O meu parente me pôs para fora. Eu falei, tá, responde uma coisa aqui para mim, o senhor passou por muitos trabalhos nos últimos 2, 3 anos? Ele falou, passei por muitos trabalhos. Falei, o senhor passou por muitas casas nos últimos 2, 3 anos? Ele falou, passei por muitos lugares. Falei, o senhor fez muitas inimizades nos últimos 2, 3 anos? Ele falou, sim, fiz muitas inimizades nos últimos 2, 3 anos. Qual que é o problema dele? A emoção aflorava, ele perdia o controle. E uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela tem uma tendência a estragar tudo que vem nas mãos dela. Por que isso? Porque quando nós falamos do ser humano, repita comigo, o coração é a fonte. O coração é a fonte que deságua para todas as áreas da minha vida. Então é a mesma fonte indo para todos os lados. Então se nessa fonte existe raiz de amargura, a amargura vai para todos os lados. Se nessa fonte existe revolta, ira, ela vai desaguar em todos os lados. Se nessa fonte existe um espírito de autopiedade, de autocomiseração, a pessoa que sempre está naquele momento assim terrível, tudo para ela é mais difícil, isso vai refletir em todas as áreas da vida dela. Neemias, ele sentou e chorou. Por quê? Porque ele sentiu o baque. A informação mexeu com ele, só que não mexeu ao ponto de travá-lo, muito pelo contrário, não foi um peso, pressão colocada sobre a cabeça, foi literalmente uma pressão colocada nos pés, que fez ele se levantar. A pressão não veio para afundar, mas para motivá-lo a lutar por aquilo que ele precisava lutar. E olha, Neemias, ele orou, ele jejuou, ele se levantou, ele agiu, ele perseverou, e ele fez tudo isso porque, repita comigo, ele acreditou. Porque se você não acreditar, esquece, você não vai ter força para fazer nada. Você precisa acreditar que tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução. Você precisa acreditar, parte da palavra de sexta-feira que nós trouxemos aqui.
Deus vai além do agora é tarde demais. Como assim? Se recordam da história da mulher sunamita? O filho dela tinha morrido, não tinha? Era tarde demais, não era? Mas aí que está, quem estava depois do é tarde demais? Deus. Se nós pegarmos a história da filha de Jairo, ela ficou doente, não ficou? Passou muito mal, morreu, não morreu? Era tarde demais, não era? Quem que veio depois do é tarde demais? Deus. Se nós pegarmos a própria história de Sara, já havia passado muito tempo da época dela ter filhos, não era tarde demais? Era. Não estava em idade extremamente avançada? Estava. Não era impossível ela gerar? Era. Mas quem estava depois do impossível? Deus. Deus vem depois de tudo isso. Então não meça os seus resultados finais pelo que você está vivendo agora. Agora é só um momento. Agora é somente uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas. A própria história de Lázaro. Lázaro ficou doente, eles receberam a informação, e Lázaro não morreu. Não morreu? E olha como que são as coisas. Eu já meditei nessa passagem, é assim, no mínimo umas 10, 15 vezes. E eu só caí a ficha de um versículo, nessa semana que passou, ele entrou de uma forma diferente. Depois que a informação que Lázaro tinha morrido chegou até Jesus, Jesus disse assim aos seus discípulos: eu me alegro por vocês não terem estado lá, porque agora vocês vão crer de verdade. Como assim? Se o Senhor tivesse estado junto com Lázaro, o Senhor já não teria curado Lázaro imediatamente? Como ele morreu, e ainda ele já estava morto há alguns dias, ao ponto do cheiro já ficar forte, isso tornou o milagre ainda maior, porque para você crer que o Senhor pode curar enquanto está enfermo, é um tipo de fé. Para você crer que o Senhor pode trazer a vida, depois de algo já ter acabado, ter sido terminado, é um outro tipo de fé, e aí nós estamos falando de águas mais profundas. Então quando o Senhor disse isso a ele, o Senhor estava dizendo exatamente o que eu estou dizendo em outras palavras: agora vocês vão ter a oportunidade de crer de uma forma sobrenatural, de mergulhar em águas ainda mais profundas, porque Lázaro não morreu. Não morreu. Então essa é a resposta de o porquê muitas vezes Deus deixa chegar no limite do limite do limite, ao ponto de uma situação ser considerada irreversível. Só que mesmo assim, Deus vai além, Ele está depois disso tudo. Então você precisa crer, você precisa acreditar. Repita comigo: eu creio que ainda dá tempo, e eu vou viver a maior restauração da minha vida. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Todos os nossos resultados estão ligados àquilo que nós acreditamos. Todos os nossos resultados estão ligados àquilo que nós cremos. Então você precisa crer e assumir a sua posição acima de tudo. Neemias foi uma pessoa espetacular. Ele teve um posicionamento que literalmente destacou ele de todos os demais. Porque Neemias, ele não destruiu as muralhas, mas ele acreditou que ele poderia reconstruí-la. Quantos e quantos já não foram prejudicados por terceiros? Quantos e quantos já não sofreram prejuízos por conta de pessoas, que literalmente, por conta de ações delas, por conta de algumas escolhas delas, na grande maioria, temos que ser francos, esse é o culpado. Mas quantos não foram lesados? Quantos não tiveram suas muralhas destruídas, e por não ter acreditado que poderia reconstruir, deixaram tudo na mesma? Esse homem, ele poderia ter dito: mas esse problema não é meu, eu nem estava mais nessa cidade, ele estava em Suzano, uma cidade totalmente diferente, não foi eu que destruí, por que eu vou lutar para reconstruir? Mas ele lutou ao ponto
de que ele ignorou tudo, ele ignorou a distância, ele estava a 1.600 quilômetros daquela cidade, ele foi, ele se posicionou. Isso precisa existir muito forte dentro de você, precisa queimar dentro de você, porque somente assim você vai viver uma grande história. Para muitos poderia ser loucura, perda de tempo. Poxa, faz 120 anos, não adianta você tentar agora, não adianta você tentar. Talvez outros já tivessem tentado. Poxa, por que lutar por algo que está há 120 anos em ruínas? E é isso que torna mais impressionante o milagre, porque ele precisou de uma forte convicção. Repita comigo: ele puxou a fila. É muito difícil você puxar a fila a respeito de algo. Existem pessoas que a motivação dela é: se alguém fizer, eu vou junto. Se alguém estiver lutando, eu vou lutar atrás. Se alguém tiver a coragem de se posicionar, opa, estou indo no vácuo. Ele não teve ninguém para ir no vácuo. Ele literalmente puxou e os demais vieram no vácuo dele. E isso tudo é só para quem tem uma forte convicção de fé. É só para quem tem uma forte convicção de vitória. Porque ninguém entra em um projeto desse achando que vai fracassar. Porque se você acha que você vai fracassar, você nem entra. Então ele entrou assim, muito sóbrio da sua decisão, muito consciente. Eu sei que eu estou me levantando e é para vencer ou vencer, vitória ou vitória, conquistas ou conquistas, avanços ou avanços, não tem margem para derrota. Eu estou dando o início a essa grande obra e pronto, acabou. Eu sei que eu vou vencer lá no final. Ele estava na posição de copeiro do rei. Então ele tinha o respeito do rei. Era alguém que estava o tempo todo junto com o rei. Ele tinha uma posição privilegiada. Ele estava bem. Ele estava ali num lugar maravilhoso. Não tinha o porquê ele colocar as mãos em algo como esse problema das ruínas. Porém ele renunciou ao seu conforto e ficou com um propósito. E não foi diferente do que Moisés fez. Para quem se recorda, Moisés é o filho da filha de Faraó. Ele estava na casa de Faraó, mas ele abriu mão de tudo isso por conta de um propósito, por conta de algo maior, porque o foco dele não era eu, não era o egocentrismo, não era a minha vontade, porque ele poderia muito bem ter ficado sentado lá na sua poltrona. Pô, fiquei triste, mas fazer o quê, né? Vida que segue. Não, nós vemos homens altamente comprometidos com aquilo que o Senhor tinha para eles. E entenda uma coisa: a verdadeira realização, a verdadeira alegria, está diretamente ligada ao quanto você está comprometido com os propósitos do Senhor. Você tem mais alegria em guerras junto com Deus, do que no tempo de paz, sem Deus junto com você. Você tem muito mais realização. Você tem algo assim que literalmente te traz uma felicidade fora do comum, fora do normal. Então o verdadeiro conforto desse homem estava em cumprir o propósito que o Senhor tinha estabelecido no coração dele. A verdadeira alegria dele estava nisso. Neemias 2. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Repita comigo: então orei. De novo: então orei. Mais uma vez: então orei. Neemias, ele passou mais tempo orando e jejuando do que propriamente trabalhando na reconstrução dos muros. Esse é o único investimento que você tem 100% de certeza que você vai colher os frutos disso. Oração é um investimento que não se perde. Jejum é um investimento que não se perde. Mesmo que, presta muita atenção, mesmo que você não tenha recebido aquilo que você desejava naquela oração e naquele jejum, não tenha dúvida alguma de que muitas respostas que você já teve, não é por conta de um jejum que você fez, já vem um aglomerado, é você fazendo uma sequência de bons plantios. O que te trouxe aqui não foi uma palavra específica que foi liberada, não,
já vem uma sequência de boas escolhas, uma sequência de orações, uma sequência de jejuns, uma sequência de madrugadas, é uma sequência de entregas. A tua vida não é construída em 5 minutos, é uma constância, é uma sequência de boas decisões, decisões diárias. Perceba, ele foi falar com o rei, e antes dele dar a resposta ao rei, o que ele fez? Orou. E por que ele orou? Porque primeiro, todas as coisas cooperam para aqueles que buscam a Deus. Então, se ele queria uma resposta favorável, eu precisava do favor de Deus. Segundo, por mais que o rei era uma pessoa importante, por mais que o rei teria o poder de decisão, quem dá a última palavra? Então ele já foi buscar diretamente na última palavra. O grande erro da grande maioria das pessoas é conversar com todos e por último ir buscar ao Senhor, sendo que a palavra que vai prevalecer é a dele. Então nós vemos um homem que já não tropeçou nisso, ele não caiu nesse erro. Ele sabia que ele precisava de uma definição, ele sabia que ele precisava de uma resposta favorável. Eu vou no dono da festa, eu vou no dono de todas as coisas, eu vou negociar aquilo que eu quero com aquele que pode me dar, porque eu sei que se eu tocar o coração de Deus, repita comigo, se eu tocar o coração de Deus, Deus vai tocar o coração dos homens. Simples assim. Isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Se eu tocar o coração de Deus, Ele vai tocar o coração do meu marido, da minha esposa. Se eu tocar o coração de Deus, Ele vai tocar o coração do meu patrão. Se eu tocar o coração de Deus, Ele vai tocar o coração de quem quer que seja para me favorecer. E eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Repita comigo, por favor. Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Sabe do que nós estamos falando aqui? De uma atitude extremamente ousada e corajosa. Porque como que você marca um prazo com alguém sem saber quanto tempo vai levar? Muitos acabaram desenvolvendo um tipo de fé insegura. Como assim uma fé insegura? Eu creio, mas não ao ponto de determinar um tempo. Talvez com medo do que as pessoas vão achar. Poxa, eu não vou falar que em um mês ela vai ver a mudança na minha vida, e se não acontecer vai ficar feio para mim. Ou talvez eu não tenha fé. Eu não digo mesmo porque eu não acredito. Quando na verdade, profetizar, repita comigo, profetizar é declarar pela fé. Não tenha medo de ser ousado nas suas declarações. Viva um dia após o outro, mas fazendo declarações pontuais. Aprenda a ser pontual. Poxa, se não acontecer na data que eu estabeleci, estabeleça uma nova data. Mas se não acontecer na próxima data, estabeleça uma nova data. Se não acontecer na próxima data, estabeleça uma nova data. Então comece todos os dias, todas as semanas. Eu sei, e isso é algo que eu faço todos os dias. Lá em cima eu já disse isso em outra reunião aqui. Eu tenho várias folhas como essa, com vários e vários versículos, frases que eu digo todos os dias. E lá no final de uma delas está escrito assim: quais serão os seus testemunhos de hoje? Então todos os dias eu testemunho mesmo sem testemunhar.
Todos os dias eu declaro lá, todos os dias eu começo dizendo: Senhor, eu sei que pela fé vai acontecer isso, isso, isso. Ah, não aconteceu, não tem problema, amanhã é terça-feira, vou declarar na terça-feira. Senhor, eu determino pela fé que vai acontecer isso, 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 isso e aquilo na quarta-feira, isso, isso, mas não aconteceu na quarta, é na quinta. Aprenda a ser ousado. Ah, mas as pessoas não vão achar que eu sou arrogante? Primeiro, você tem que compartilhar com quem realmente está na mesma fé que você. Segundo, não confunda a fé com arrogância. Não confunda a fé com arrogância. Eu tenho a certeza, pronto, acabou. Você não quer viver uma mudança? Então eu desafio você. Quando você vai e quando você vai voltar com as respostas? Eu sou o rei perguntando para vocês. Quem quiser se pronunciar? Ninguém? Quando que você vai alcançar a tua vitória, Emanuel? Declare, repita comigo, pela fé. Vamos juntos, pela fé. De hoje não passa. O portal é para os 52 dias. Mas quem disse que o Senhor precisa de 52 dias para te honrar? São 52 dias porque foi o necessário para aquela obra. E se a obra da tua vida é um pouco mais rápida? Deus pode mudar hoje, agora, nessa tarde. Quantos e quantos nós não vimos dormir de um jeito e acordar de uma forma totalmente diferente? Uma pessoa ainda me parou ali naquele canto na sexta-feira, dizendo que na quinta recebeu uma mensagem, creu, quando ele estava acordando, ele acordou com o celular, bzz, bzz, entrando um dinheiro que ele nem esperava, um dinheiro que ele até estava esperando, mas sabe quando você deixa lá, e assim, se der, deu, não estou tão apoiado nisso, e fazia 6 meses que ele estava esperando essa resposta. No dia seguinte, ele creu, ele disse: dessa noite não passa, literalmente, amanheceu e a resposta estava lá. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Toda boa decisão, toda decisão de mudança vai gerar oposições. Aprenda a desenvolver uma fé capaz de resistir às oposições, porque oposições, não pense que para Neemias foi mais fácil, não pense que para o outro foi mais fácil. O que diferencia um do outro é que quando as oposições chegam para um, alguns se entregam, outros resistem. A Bíblia não diz: resista ao mal e ele resista, aguente, lute, persevere, e uma hora ele vai fugir. Cheguei no 2 a partir do 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado, repita comigo, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto. O que está escrito ali? Vocês se recordam do livro de Eclesiastes? Existe um tempo certo para cada coisa? Existe o tempo de falar, e existe o tempo de calar. Já parou para pensar que José quase pôs tudo a perder, porque ele abriu a boca para falar daquilo que ele não deveria ter falado? Então não compartilhe com pessoas que não vão agregar para o teu propósito. Aprenda a falar no momento certo, aprenda a falar na hora certa, aprenda a abrir nos momentos certos, porque a última coisa que você vai querer é compartilhar aquilo que Deus colocou no teu coração, e você ter alguém minguando ali teus propósitos, teus sonhos. A última coisa que você vai querer é alguém jogando um balde de água fria em você. Juscelia, não, isso aí não vira não, deixa quieto. Te joga um balde de água fria, você desanima. Você já parou para pensar nisso? Você já parou porque é isso, é aquilo? Não, não parei, porque eu tenho fé. Eu criei.
Eu acreditei. Então ele esperou o momento certo para contar, e olha o que é mais lindo, o desejo que o Senhor tinha posto no coração dele. Que versículo que vem à minha memória? Filipenses 2,13. Deus coloca tanto o querer, quanto a capacidade para realizar. Qual que é o desejo que está no teu coração? Viver uma grande virada profissional, financeira? A restauração da tua casa, da tua família? Deus coloca tanto o querer, quanto a capacidade, a habilidade, a força, a sabedoria, a visão. Deus financia a sua mudança. Deus quer financiar a mudança da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Ele te capacita. Repita comigo: meu Deus me capacita. O próprio Deus colocou no coração deste homem. E esse homem foi rápido em agir. O que Deus colocou no teu coração lá atrás, que você deixou de lado, jogou para debaixo do tapete, e porque você perdeu tempo, porque o portal se fechou, você acabou não vivendo a realização daquele desejo e daquela vontade. Nós temos um novo portal. Literalmente uma nova oportunidade. É a chance de nós vivermos algo inédito, algo incomparável. Junto com a oportunidade, sempre virá a capacitação. Então você pode, você tem condições. Deus, Ele é por você, Ele luta com você, Ele está junto com você, Ele está capacitando você, Ele está dirigindo você, Ele está ensinando a você, Ele está ajudando você. Esse homem realizou um feito que literalmente foi sobre-humano. Sobre-humano assim, sobrenatural, foi fora do comum. Quantos e quantos meses, anos, uma obra fica aí até ser terminada? Isso com a tecnologia de hoje. Ferramenta, caminhão. Nessa época não tinha caminhão não. Era na força do braço. É o sobrenatural ou não é? No que tua vida é diferente? Porque às vezes você pensa que, porque demorou até agora, que precisa demorar muito mais. Poxa, talvez para eu alcançar aquela estabilidade, aquela realidade financeira, eu vou precisar de muito tempo, eu vou precisar de tempo para ganhar o mercado, eu vou precisar de muita coisa. Não! Você precisa tocar o coração de Deus. Ele coloca uma ideia dentro de você, acabou. Ele sopra o teu nome, o nome da tua empresa, no ouvido das pessoas, acabou. Ele te dá um contrato, uma venda, um acordo, um cliente, e a tua história muda, acabou. Ele abre uma porta incomparável e acabou, não tem conversa. Eu recebi um testemunho de um rapaz, que ele é um pouco mais jovem do que eu. Ele trabalha em uma agência bancária, e assim, eu achei maravilhoso, lindo o testemunho dele. Porque promoções normalmente funcionam de duas formas. Tempo, depois de tanto tempo, você pode ser promovido, ou resultados. Bate isso, você é colocado lá. Esse menino, ele começou a trabalhar nesse lugar, nessa agência, e ele não foi um dos primeiros a chegar, ele foi um dos últimos. Então ele tinha pouco tempo. E uma determinada função ficou vaga. Como se fosse, não sei se o termo, não lembro se foi gerência, diretoria, alguma coisa assim, elevada. Onde tinha alguns requisitos. Olha que lindo. Ele não preenchia a grande maioria dos requisitos. Ele não preenchia. Assim, não era compatível. Ele é o tipo de que quando você olha lá, o fulano, não, nem deu. Deixa de lado. Repita comigo. Mas aquilo que me falta, a unção completa.
Ele não preenchia os requisitos, só que a unção completava tudo. E o que aconteceu? Quem foi colocado na posição? Esse rapaz, esse menino, foi promovido. O mesmo Deus de Neemias, o mesmo Deus desse rapaz, é o seu Deus, e Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. Por isso, subir o vale ainda de noite, repita comigo, examinando o muro. Faça uma análise na sua vida. Comece a andar pelos muros da sua vida. E se você detectar que algo está errado, não passe como se você não tivesse visto, porque talvez você não tenha interesse naquilo. Não, pare e coloque lá, anote, eu tenho que resolver isso. Vai para a próxima área da tua vida, analisa, detectou, eu tenho que resolver isso. Porque às vezes é mais interessante eu parar para reconstruir o meu financeiro do que propriamente lutar pelo meu lar. Às vezes é mais interessante eu lutar por aquilo que é da minha zona de interesse do que propriamente aquilo que eu estou quase que torcendo para que acabe. Só que Deus não quer que acabe. Examine, não ignore nada. E quando eu digo examinar, é tanto o que é externo, quanto aquilo que é interno. Se é orgulho, mudanças têm que acontecer. Se é vaidade, tem que acontecer. Se é inveja, tem que acontecer. Se é indisciplina, tem que acontecer. É para todas as áreas. O cristão, ele literalmente, ele tem excelência em tudo. Ele tem excelência na saúde, ele tem excelência na organização, ele tem excelência com a família, ele tem excelência com os amigos, ele tem excelência em cima de tudo com Deus, mas é excelência em tudo. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, aí chegou o momento, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Repita comigo, venham, vamos reconstruir os muros. Chame, puxe a responsabilidade para você, puxe a responsabilidade para si, não espere de fora o que precisa acontecer dentro. Talvez você está esperando que a mudança parta de alguém, mas Deus está esperando que parta de você. É você que Deus quer usar, você é o instrumento que Ele quer capacitar para viver uma grande, assim, incomparável reviravolta. Pegue o seu propósito, por favor. Olha o que diz no 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, repita comigo, sim. Depois de qual momento? Depois de Neemias deixar claro que Deus era com ele. Vai por mim, seja cristão, seja não cristão, seja ateu, seja quem for, quando a pessoa sabe que Deus é com você, ela quer você por perto. Tem um rapaz, se ele estiver me assistindo agora, ele era da nossa cidade, vizinha aqui de Guapiaçu. Esse rapaz foi promovido, e essa promoção envolvia uma mudança geográfica. Então ele mudou para uma cidade vizinha de São Paulo. E ele o tempo todo ele deixa claro, os meus resultados estão ligados à minha fé, ao meu Deus. Os meus resultados estão 100% ligados à igreja que eu frequento, às orações que eu faço, aos jejuns que eu faço, às madrugadas que eu oro. Ele nunca escondeu de ninguém. E olha como são as coisas. Sabe o que ele ouviu do patrão dele? Então, eu faço questão de bancar a despesa do seu deslocamento até a cidade de São Paulo para você frequentar a tua igreja, porque se você fala que os resultados que você tem vêm disso, então eu quero que continue, ou melhor, eu quero que isso aumente. Depois que ele compartilhou que Deus era com ele,
No caso de Neemias, eles disseram: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Feche os seus olhos, por favor. Essas pessoas disseram sim para a maior mudança da vida delas, e você tem a oportunidade de fazer exatamente a mesma coisa. Pare de procrastinar, lute, acredite, Deus é com você. Vai por mim, nem aqui você estaria. Se Deus não ligasse para você, você estaria lá fora, você estaria seguindo a sua vida, como se nada estivesse acontecendo, mas Deus fez questão, Ele chamou você. Você é o Neemias da tua casa, você é o Neemias da tua empresa, você é o homem ou a mulher que Deus está levantando para uma grande reconstrução. Então eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, dizendo: meu Deus, eu digo sim para essa grande obra, eu digo sim para essa reconstrução, eu digo sim para viver essa grande virada, eu digo sim para essa restituição, eu digo sim para esse grande projeto. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, eu vou lutar, eu vou acreditar até o final, porque eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Chega de ruínas, chega de dor, chega de fracasso, chega de vergonha, chega de tristeza. Não ignore o problema, apresente ele ao Senhor, apresente as suas firmes razões, apresente aquilo que você veio buscar, apresente aquilo que te causa tristeza. Sentar e chorar não é o problema, mas permanecer sentado e chorando, esse sim é o grande problema. Neemias, ele sentou, ele chorou, mas ele levantou, porque ele não aceitava aquela realidade. Então diga isso: meu Deus, hoje eu me levanto para a reconstrução da minha vida, hoje eu me levanto para viver uma grande virada, hoje eu me levanto, meu Deus, porque eu dou início a esse grande projeto, e eu não vou parar enquanto o Senhor não me honrar, eu não vou parar enquanto o Senhor não me responder. Eu sei que eu tenho graça, e quando nós falamos de graça, diga isso: eu tenho poder, eu tenho uma força, eu tenho visão, eu tenho a resistência, eu tenho a habilidade necessária para completar essa grande obra. Por muito tempo eu não lutei, porque eu não acreditei, mas declare: hoje eu luto porque eu acredito, hoje eu me posiciono porque eu acredito, hoje eu ajo porque eu acredito que as coisas não vão permanecer da mesma forma, os resultados não permanecerão os mesmos. Não, meu Deus, o Senhor não tem lágrimas, o Senhor não tem angústia, o Senhor não tem depressão, o Senhor não tem tristeza. Eu sei que o Senhor tem uma grande reconstrução na minha vida, eu sei que o Senhor quer reconstruir meu casamento, eu sei que o Senhor quer reconstruir minha alegria, eu sei que o Senhor quer reconstruir meu financeiro. Então, meu Deus, eu creio que aquele que colocou esse desejo em mim é poderoso para me capacitar. Deus coloca tanto o desejo quanto a capacidade de realizar. Você tem capacidade para isso, você tem capacidade para isso, e aquilo que te falta, a unção completa. Diga isso: aquilo que me faltar, a unção vai completar. Aquilo que me faltar, a unção vai completar. Aquilo que me faltar, a unção vai completar. Se te falta sabedoria, a unção vai completar. Se te falta força, a unção vai completar. Se te falta recursos, a unção vai completar. Só não pare, porque Deus só derrama dessa graça, desse favor, dessa unção na vida daqueles que agem, que assumem a posição. Neemias, ele poderia ter ignorado, mas ele não ignorou. Então pare de ignorar. Ignorar não vai resolver, ignorar não vai trazer alegria, não, muito pelo contrário, tudo aquilo que nós ignoramos piora. Então fale com esse problema, fale diretamente com esse problema, fale: eu sei que hoje você está aí, e eu não vou te ignorar, e você vai sumir, você vai desaparecer da minha vida, você não vai permanecer. Tudo aquilo que tem te afrontado, tudo aquilo que tem te causado tristeza, tudo aquilo que tem te feito chorar, quando as pessoas não vêm lá no teu quarto, quando você está prestes a dormir e passa o filme na tua cabeça, e você chora de desespero, você chora de preocupação, você chora, você fica angustiado. Deus está dizendo para você: se levante, meu filho, se levante, minha filha, você não vai chorar, ou melhor, onde você chorou, você vai sorrir. Onde você esteve
ruínas, você vai viver uma grande virada, uma grande mudança. Não é uma mudança parcial, mas sim uma mudança completa. Não é uma mudança pontual, é uma mudança definitiva. Deus quer fazer algo permanente na tua vida. O Senhor quer fazer algo permanente, algo estrondoso. Ele quer fazer uma obra extraordinária. Então declare, fale: meu Deus, eu estou aqui apresentando as minhas firmes razões. Assim como Neemias, a primeira reação dele foi apresentar ao Senhor, foi orar e jejuar. Estou aqui orando, estou apresentando ao Senhor, porque eu sei que se eu alcançar o coração do Senhor, se eu tocar o coração do Senhor, o Senhor vai tocar no coração de quem quer que seja, para me favorecer. Se eu alcançar o teu favor aí nos céus, eu terei favor aqui na terra. Se eu alcançar, meu Deus, o teu poder aí nos céus, eu terei poder aqui na terra. Então, meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor, apresentando, dizendo: meu Deus, seja comigo, seja comigo, seja comigo, seja comigo, seja comigo, seja comigo. Meu Deus, me acompanhe em cada desafio, me acompanhe em cada obstáculo, me acompanhe durante todo esse processo, porque eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa batalha, eu não vou desistir, não, muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes eu comecei e eu parei no meio do caminho, agora não será assim, eu vou até o final. Na palavra do Senhor diz que o final das coisas é muito melhor do que o começo delas. Então, para você viver esse melhor, você tem que chegar até o final. Então chegue, tome a decisão: eu não vou parar, eu tenho um foco, então eu vou estabelecer disciplina, eu vou arrumar toda a minha rotina, e eu não vou parar, e eu vou viver uma grande restauração. Apresente ao Senhor suas firmes razões. O que você colocou no teu projeto? Diga a Ele: meu Deus, julgue a minha causa. Eu estou aqui apresentando, meu Deus, de todo o coração. Eu sei que o Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que o Senhor pode fazer. Neemias, ele viveu o sobrenatural, porque ele creu. Ele viveu o sobrenatural, porque ele creu. Neemias acreditou no inacreditável, e por isso ele viveu algo impossível. Não desiste, lute. Literalmente a sua fé, ela tem que ir muito além do tempo. Não importa quanto tempo está em ruínas, não importa quanto tempo não está dando certo, não importa quanto tempo as coisas não estão caminhando, Deus tem uma glória maior, Ele tem um tempo diferenciado, Ele tem um tempo de favor. Então declare, fale pela fé: de hoje não passa. Assim como Neemias, ele teve coragem para estabelecer uma data. Estabeleça aí, você e Deus. Você não compartilha com ninguém, é você e Deus. Estabeleça quando é que as suas respostas vão chegar. Então declare, fale: meu Deus, se é nessa semana, fala: dessa semana não passa, dessa semana não passa, dessa semana eu vou viver uma grande mudança, dessa semana não passa. Se a tua fé diz que é hoje, então diga: desse dia não passa. Eu não vou terminar esse dia do mesmo jeito, eu não vou terminar esse dia da mesma forma, eu não vou terminar esse dia preso à mesma realidade, eu não vou terminar esse dia preso à mesma dor, ao mesmo sofrimento. Não, muito pelo contrário, de hoje não passa. Hoje eu vivo uma grande virada, hoje eu vivo uma grande mudança, a transformação da minha vida, a vitória é minha. Eu sou mais do que vencedor sobre todas as minhas batalhas, sobre todos os meus problemas. Eu sou mais do que vencedor, eu vou prevalecer, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem, todas as coisas vão cooperar para a minha vitória, todas as coisas irão cooperar para o meu crescimento, para o meu avanço, para o meu progresso. Todas as coisas vão cooperar para que eu viva a melhor fase da minha história de vida. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para o bem da minha família. Não espere ninguém puxar a fila. Você precisa puxar a fila. O que torna mais surpreendente é saber que Neemias não viu ninguém agindo, ele mesmo agiu. Faço o mesmo. Faço o mesmo. Davi puxou a fila, ele foi promovido. Daniel puxou a fila, ele foi promovido. Neemias puxou a fila, ele foi promovido. Então puxe a fila, saia na frente. Até porque muitos cometem o erro de acreditar que vocês estão sozinhos. Por que Neemias teve tanta segurança para dar esse passo de fé? Porque ele sabia que Deus era com ele, então ele nunca esteve sozinho.
Davi contra Golias. Golias pediu um adversário, um único adversário. Davi foi, só que ele nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve ao lado dele. Uma das formas mais sujas e covardes que o diabo usa para te desestimular é te fazer acreditar que Deus não está com você, que Deus te abandonou, que Deus não responde às suas orações, porque Ele nem sequer te escuta. Uma das maiores covardias dele é tentar usar esse raciocínio, que é uma mentira, para te afrontar. No livro de Salmos, do início ao fim, você percebe que existem alguns capítulos, que Davi diz assim: Senhor, por que me abandonaste? Senhor, você vai deixar o teu servo sofrer com isso, que aquilo, porque o Senhor me deixou. O Senhor nunca tinha deixado, você só precisa crer. Olhe para cá um instante. Existirão momentos que você vai para a palavra e você não vai ter nenhuma revelação específica, mas você precisa ter fé. Deus está comigo. Existirão momentos que você vai orar e parece que você não vai sentir a unção correr. É como se você estivesse orando no seco. São só palavras, você não está sentindo nada. Isso não muda nada. Deus está com você. Existirão momentos que na tua oração você vai sentir até uma falta de repertório. Você vai ficar com aquela sensação de que parece que eu não fiz lá aquela oração. Isso não muda nada. Deus está com você. Existirão momentos que você não vai ter aquela força sobre-humana. Sabe quando você acorda voando, com aquela convicção, com aquela segurança? Você vai acordar fraco, abatido, vai acordar desanimado. O teu corpo parece que ele não vai responder da forma certa. Isso não muda nada. Deus está com você. Repita comigo: o meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. De novo: o meu Deus está comigo. Eu não estou sozinho. E essa é a certeza de que você não vai fracassar. Por conta disso, porque Ele está com você, Ele vai te surpreender, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história, Ele quer te promover, Ele quer te levar para um nível mais alto. Essa reunião em específico, vida financeira, Ele luta para te fazer acreditar que uma grande vida não é para você, grandes riquezas não são para você. Mas repita comigo: eu posso não ter nascido em um lugar de grandes riquezas, mas grandes riquezas vão sair de mim. Até porque Deus te capacita para produzir riquezas. Deus te torna um gerador de riquezas. Você precisa crer. Ontem no encerramento da bispa, nós tivemos um banho de riquezas. Volta, assista, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé. Prosperidade é para você sim, só que você só precisa entender algo: não tem como participarmos das riquezas do Senhor sem participarmos dos propósitos dEle. Tudo está entrelaçado, está ligado. Então se lance nele, apresente a Ele, se firme nele, se entregue aos propósitos dEle, se torne o financiador do reino, e Deus vai poder colocar medidas extraordinárias. Ele vai te promover, Ele vai te prosperar. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai fazer da tua empresa, do teu trabalho, do teu nome, uma verdadeira referência dentro dessa cidade, dentro dessa região de São José do Rio Preto. Depois você vai se tornar uma verdadeira referência no estado de São Paulo. Eu oro pela tua vida, pelo teu crescimento, pelo teu avanço, pelo teu progresso. Eu oro pela tua prosperidade. Eu declaro que até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo na tua vida. Até aquilo que tinha tudo para não acontecer, já aconteceu. Eu oro pela tua restauração. Eu não sei o que está escrito no teu propósito, mas eu sei o que está escrito na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor diz
diz que Ele não falha e que nada é impossível para Ele. Então eu oro pela reconstrução, pela restauração da tua vida. Eu abençoo, eu determino que esse propósito já é disparado o melhor de toda a sua vida, disparado o melhor de toda a sua vida, de toda a tua história. Que Deus te capacite, que Ele te honre, que Ele te exalte e que você termine essa grande obra em um tempo recorde, muito mais rápido do que você esperava. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a sua vida, eu declaro, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.